a partir de agora. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Nos abençoe ricamente nesta noite. Eu sempre inicio orando, mas eu gostaria de antes que a gente orasse, nós orássemos realmente conscientes da presença dele aqui. E se você não puder levar mais nada nesta noite, eu gostaria que você levasse esse destaque que eu vou te dar, que é da mensagem A Presença de Deus Não Reconhecida, parágrafo 71, onde o profeta diz que quando a sua presença não é reconhecida, então o seu poder não é liberado. O poder de Deus só é liberado quando a presença dele é reconhecida. Então você vê, Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Um reconheceu e foi salvo. O outro não reconheceu e se perdeu. Então nós vamos orar reconhecendo a sua presença. Amém? Amado Deus, sabemos que o Senhor está conosco, porque o Senhor disse: um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco até o fim. O Senhor também disse: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Pai, o Senhor disse: passarão os céus e a terra, mas a tua palavra não passará. O Senhor disse: viste bem que velo sobre minha palavra para a cumprir. Se o Senhor disse que estaria conosco, é certo que o Senhor está.
O Senhor não tem que estar aqui apenas para mostrar a tua presença, mas o Senhor tem que estar aqui para cumprir a tua palavra. Então sabemos que o Senhor está, reconhecemos a tua presença e peço, Pai, que o teu poder seja liberado para ajudar o teu povo. Aqui, através da internet, pessoas necessitadas, alguns talvez doentes, deprimidos, melancólicos, não importa o que seja, Pai. Quando o Senhor morreu ali no Calvário, o Senhor comprou a liberdade de cada filho, cada filha de Deus. E que o Senhor nesta noite possa abrir nossos olhos para ver que nós somos herdeiros de cada bênção que o Senhor comprou para nós. Que ao terminar este culto, Senhor, nossos corações estejam rejubilando e nossa alma cantando: eu estou livre, eu estou livre. Pai, toma-me em tuas mãos para ajudar o teu povo, e que o Senhor abra cada olho, cada ouvido, cada coração, para receber aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Faça isto, Pai. O Senhor disse: se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. E eu estou pedindo, ajuda-nos nesta noite, porquanto temos necessidade e o Senhor tem prometido. Concede isto, Pai, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de nós. Vamos ler a Escritura, foi anunciado? Não? Hebreus capítulo 5, versos 13 e 14. Eu nunca gosto de chorar na frente das pessoas. Pastor Joaquim sempre dizia: lugar de soldado chorar é no pé do poste. Mas simplesmente, às vezes, ele está tão presente. Quando ele está tão presente como está, é difícil não chorar. Então, se eu chorar, por favor, me perdoem. Hebreus 5, versos 13 e 14. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Podem sentar, ouçamos o hino.
Tu criaste-me, Senhor, formaste-me antes de nascer. Te louvo porque do modo maravilhoso tu me formaste. E se tomar as asas da alva, se avisar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Estarei nos braços de Deus. Com certeza vocês não sabem a honra, o privilégio que vocês têm de poder terem sido escolhidos, elegidos para estarem adorando a Ele. Mas, de todos os modos, o privilégio é de vocês. A minha saudação, minha consideração a todos os pastores, ao anfitrião, claro, obrigado pela consideração. Eu gostaria muito de poder ajudar ricamente a cada um de vocês. E o melhor que eu tenho para vocês é a palavra do Rei. Mas eu gostaria de fazer uma consideração, que vocês entendessem algo. Se você soubesse que vai chover a noite toda, e você colocasse uma bacia lá do lado de fora, sabendo que vai chover a noite toda, no outro dia, de manhã, a bacia estaria cheia ou estaria vazia? Depende. Depende da posição que a bacia fosse estar, com a boca virada para cima ou para baixo. Então, que vai chover aqui nesta noite, é certeza que choverá. Mas você sairá daqui cheio ou vazio, depende de como você se coloca diante de Deus. Havia um mendigo que ele sempre ia pedir comida na casa de um homem muito rico. Todo dia ele ali pegava uma marmita. Aquele homem muito bem sucedido sempre dava um prato de comida para o mendigo. E um dia o mendigo chegou lá para comer, mas o almoço havia atrasado. E aquele homem rico disse: olha, desculpa, o almoço hoje atrasou, mas espera um pouquinho aí, daqui a pouco está pronto. Enquanto ele esperava, os dois começaram a conversar, o rico e o mendigo. Até que finalmente o almoço ficou pronto, o empregado trouxe a marmita como de costume para o mendigo, e ele foi indo embora, e o homem rico disse: até amanhã, porque ele ia todo dia. E o mendigo disse: não, nunca mais eu voltarei aqui para pedir um prato de comida. E o homem disse: falei alguma coisa que te ofendeu? Ele disse: não, pelo contrário. É que depois de tudo isso que o Senhor me falou, eu nunca mais serei um mendigo. Por que o Senhor não me ensinou isso antes? Ele disse: mas você nunca veio atrás de ensinamento, você vinha atrás só de comida, por isso você levava só comida.
O homem rico falará nesta noite, ele poderá mudar a sua vida. Se você simplesmente parar para ouvir. Sabe, assim como vocês, eu também já enfrentei muitas coisas. Doenças. A pior de todas que eu já enfrentei foi pânico e ansiedade. Mas eu parei para ouvir o homem rico. E ele me curou. Na mensagem A Fé Perfeita 39, o profeta disse: eu quero que entendam isto agora. A igreja tem que se levantar no poder de Deus. Estamos muito perto do fim. E eu creio que a igreja agora está em condições que possamos ensinar coisas mais profundas. Nas infalíveis realidades do Deus vivo, 67, o profeta disse: as pessoas querem isto. Eles querem isto, mas eles não querem receber isto no nível que Deus traz isso. E esta é a única maneira que Deus tem de trazer isto. E nós não podemos trazer Deus até o nosso nível de pensamento. Nós temos que nos levantar a seu nível de pensamento e encontrá-lo nos terrenos que Ele proveu para que nós o encontremos. Em outras palavras, nós temos que entrar em sua casa, em seu átrio, que é no seu espírito. Você nunca vai receber algo de Deus enquanto você permanecer no nível humano. Nós vimos na Bíblia, Apocalipse capítulo 9, como também o profeta nos ensina, em algumas mensagens, que nesta era de Laodiceia foram soltos 200 milhões de demônios que estavam presos no rio Eufrates. Vocês sabem disso, não sabem? Mas não é a única coisa que estava presa e que foi solta agora na era de Laodiceia. Não é apenas os 200 milhões de demônios. Sabe, nestes 2000 anos, estes últimos 2000 anos, o Espírito Santo esteve preso, retido, por credos e dogmas denominacionais. Mas o profeta disse que a mensagem do sétimo anjo abriria as portas para que o Espírito Santo que esteve retido esses 2000 anos do lado de fora, pudesse voltar para a igreja novamente. Ele disse na festa das trombetas, parágrafo 243, o Espírito Santo tem estado preso por estes rios denominacionais por quase 2000 anos, mas será solto no tempo da tarde, pela mensagem do tempo da tarde. O Espírito Santo de volta na igreja novamente. Cristo, Ele mesmo, revelado em carne humana no tempo da tarde. Ele disse, Ele prometeu isto. E é a mensagem do sétimo anjo que está fazendo isto. Lembra do que a primeira citação que eu trouxe? É quando a igreja reconhece a presença de Deus, então é quando o seu poder se manifesta a seu povo. No resumo das eras, a partir do parágrafo 45, o profeta diz assim: esta era começou um pouco depois da entrada do século 20, sendo que haveria de ser a era em que a igreja verdadeira regressaria a ser a noiva como era no dia de Pentecostes.
Sabemos que de fato tem que haver um regresso do poder dinâmico. E os crentes sentiram isso em seus espíritos e começaram a clamar a Deus para que Ele lhes desse um novo derramamento como houve no primeiro século. E o profeta diz que o que parecia ser a resposta desta oração veio com a restauração dos dons, as pessoas falando em línguas, e as pessoas pensavam que aquilo era o retorno do poder que houve no Pentecostes, mas o profeta disse: não, aquilo não foi, aquilo não poderia ser, porque a chuva seródia não poderia vir antes da chuva temporã. Em outras palavras, o profeta disse: o grande derramamento do Espírito Santo de volta na igreja, assim como foi no dia de Pentecostes, não poderia acontecer sem que antes viesse a chuva de ensinamento, que seria trazida por Elias, de Mateus 17:11. O apóstolo São Pedro, sabendo que haveria esta restauração, no livro de Atos, capítulo 3, verso 21, Pedro disse: convém que os céus o contenham, falando de Jesus, até o tempo da restauração de tudo. E o próprio Jesus Cristo disse em Mateus 17:11, ele disse: na verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Nós somos as pessoas que estamos vendo isto. Ninguém pode ver isto se ele não tiver algo que somente temos. Prestem atenção. Com a abertura dos selos, nós vimos algo que o mundo religioso não sabe. A Bíblia fala isso de várias maneiras. Em Daniel, nós vimos ali as 4 manifestações do anticristo, através daqueles animais. No livro de Joel, nós vemos também a mesma manifestação do anticristo, naquelas 4 estações. São 4 fases do mesmo inseto. A oruga, a locusta, o pulgão, o gafanhoto, tudo isso viria comendo a árvore noiva ao longo das eras. O apóstolo São João viu isso e deixou registrado através que o mundo religioso fala os 4 cavaleiros do Apocalipse, mas nós sabemos que não são 4 cavaleiros, é um único cavaleiro montado em 4 cavalos diferentes. Então ele veio no cavalo branco, querendo se parecer com Deus. Depois ele montou no cavalo branco, ele recebeu a coroa e saiu vitorioso e para vencer. E nós sabemos quem foi que recebeu essa coroa. Ele montou no cavalo vermelho, depois no amarelo, e por último, no preto e por último no amarelo. E sabemos que Deus, em cada dispensação dessa, Deus deu uma unção para o seu povo. Claro, o primeiro de todos foi o leão, foi Paulo abrindo a palavra. Mas então, na perseguição, Deus deu a unção para o povo suportar a perseguição. Eles tinham a unção do boi, que era a unção do sacrifício. Eles iam para as arenas cantando, e aquilo era Deus neles, era a unção de Deus. Depois, nas eras negras, Deus deu uma unção diferente para vários homens, mas o que mais se destacou
foi Martinho Lutero. E o profeta disse que coube a ele o cunhão de ser o mensageiro da era ali. Também John Hus, John Wesley e tantos outros homens tinham a unção do homem, que foi quando a inteligência humana louvou a Deus. Martinho Lutero, então, viu que o justo seria salvo pela fé, não pelas obras. Muitas pessoas ainda estão querendo conquistar a salvação através da santidade própria. Mas Paulo deixou isso registrado bem claro. Paulo disse: aquele que pratica a obra, não lhe é dado galardão segundo a graça, mas segundo a obra. Mas aquele que não pratica a obra, mas crê naquele que justifica o ímpio, então a sua fé lhe é imputada como justiça. Então nós não somos bons, nós não somos perfeitos, mas nós sabemos que Deus exige perfeição. O profeta disse que nada imperfeito pode chegar diante de Deus. Mas nós não podemos ser perfeitos por nós mesmos. Mas o profeta mostrou com tanta clareza para nós estas escrituras. E nós podemos ver que se Cristo levou o nosso pecado e foi ao inferno por causa deles, dos nossos pecados, então nós carregamos a sua justiça. O profeta disse: aceitar uma coisa é aceitar a outra, rejeitar uma coisa é rejeitar a outra. Então, houve esta unção dos 4 animais, mas o 4º animal, que é o último, que é a águia, este animal tem algumas características únicas. Primeiro, nenhum animal voa tão alto como a águia. E nenhum outro animal enxerga tanto quanto ela. Esta unção veio sobre o seu povo, o eleito. Eu preciso da ajuda de Deus agora. Vocês podem inclinar a cabeça um pouquinho? Amado Deus, o Senhor sabe do que eu estou falando. Eu preciso de Ti agora. Ajuda-me, Pai. Meu corpo está tremendo, Senhor. Eu preciso estar em condições de trazer isto ao Teu povo. Me ajuda, Senhor. Faz que meu corpo funcione bem, perfeito. Para que eu possa falar ao Teu povo. Não permita que nada impeça, Senhor. Me ajude, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, nós temos agora nesta era a unção da águia. Sem esta unção, ninguém terá o que precisa ter para o rapto. Se você ler em Mateus capítulo 25, verso 6, você verá que ali há uma voz dizendo: eis aí o noivo, saí-lhe ao encontro. De onde saiu essa voz? Para quem é essa voz? Quem é que ouve isto? Eu pergunto para vocês: quem nesta era está ouvindo esta voz?
Eu pergunto para vocês, quem é nesta era que está indo ao encontro do noivo? Quem é nesta era que tem o azeite, que recebeu o azeite? Depois que a noiva encontrar com o noivo e a porta se fechar, as outras virgens, são virgens também, mas elas não têm o que você tem. Elas também irão buscar, mas será tarde demais. Mas pense nisto, pense nisto. Você ouviu a voz, eis aí o noivo, saí-lhe ao encontro. Somente o eleito está ouvindo esta voz. Esta voz saiu do sétimo anjo, é a sétima trombeta da sétima era para um povo eleito. Aleluias, glórias a Deus. É esta voz que nos tirou do mundo religioso denominacional. Quem não ouviu, continua lá. Esta voz está dizendo quem você é. Você sempre foi um filho, uma filha de Deus, sempre foi. Você nunca foi mudado de um porco para uma ovelha. Isso não acontece. O profeta nos diz isto, porque a lei de Deus é que cada semente produza conforme a sua espécie. Você fala, pastor, mas eu fumava, eu bebia, eu prostituía, eu fazia isso, aquilo, e eu não era um porco, um cachorro. Não, você sempre foi um filho de Deus. A palavra de Deus, a mensagem desta era, ela nunca veio te mudar de uma coisa para outra. A mensagem, a palavra de Deus, ela veio apenas para te fazer reconhecer que você sempre foi um filho, uma filha de Deus. Acontece que enquanto o homem não sabe quem ele é, ele fica vagando daqui por ali, e ele fica imitando aquelas pessoas que ele vê, porque o ser humano, ele tem alguma coisa que os cientistas chamam de neurônio espelho, que ele está sempre copiando o comportamento dos outros. Então o profeta fala daquela águia que foi chocada debaixo de uma galinha. Então quando ela nasceu ali junto com os pintinhos, ela não sabia como se comportar. Mas a galinha ciscava e a águia tentava ciscar também. A galinha bicava e ela tentava bicar também. Ela não sabia quem ela era, ela se sentia meio desconfortável. Você que já esteve lá no mundo, você lembra? Eu lembro disso, de mim. Às vezes eu estava lá e eu olhava para aquele monte de aves ali, que eu não vou definir que tipo de aves eles eram, mas eles não eram águia. E eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou igual a eles, eu não pertenço a isto. E um dia, irmãos, eu ouvi um grito, aleluia, glória a Deus. Eu reconheci aquela voz, e aquela voz disse para mim, você não pertence a este lugar, você é uma águia, sai daí. E eu ouvi aquela voz, e por ouvir aquela voz, quando eu reconheci, quando ela disse quem eu era, eu pude ver. E quando eu reconheci quem eu sou, eu mudei. Você sabia que o seu comportamento, ele é modulado pela consciência de quem você é? O profeta fala disso, que aquele mercador de escravos foi ali comprar alguns escravos, e ele viu um lá que era diferente. Ele disse, obrigado, Senhor, agora eu estou bem. Então, aquele mercador disse, eu quero aquele escravo. E o vendedor disse, não, aquele lá eu não vendo não. Falou, por quê? Você alimenta ele diferente? Não, ele alimenta como todo mundo. Ele dorme num lugar diferente? Não, ele dorme na senzala aí com todo mundo. Foi, por que ele é diferente? E o homem disse, eu sempre me perguntei por que ele era tão diferente, até que um dia eu descobri que a terra de onde ele veio, ele é filho do rei. Você sabe por que você é diferente? É porque você sabe que da terra de onde você veio, você é filho do rei.
A primeira vez que eu preguei em Goiânia, 2006 eu creio, não, foi mais. Eu contei uma história de um homem que ele recebeu uma passagem de trem para ir a um determinado lugar, e ele nunca tinha andado de trem, e ele não sabia exatamente a que grupo ele pertencia, que tipo de gente ele era. E ele chegou ali na estação de trem para esperar o trem, e ele olhou assim para o lado direito. Havia um grupo de pessoas distintas, bem vestidas assim. Ele olhou assim, eu acho que eu não pertenço a esse grupo não. Aí olhou para um outro lado, não vou olhar para cá não, olhou para um outro lado e viu um monte de vagabundos assim. Ele olhou e falou, eu acho que eu estou mais para aquele grupo ali. E aí ele pegou e foi para lá, meio de fininho, chegou e ficou lá. E aquelas pessoas estavam ansiosas, assim, apreensivas. E ele ficou também ansioso, apreensivo, sem saber o porquê. Falou, mas esse povo parece que está com medo, é porque deve ter algum perigo por aí. Ele ficou com medo também. Daqui a pouco o trem parou, abriu as portas, aquele grupo de pessoas distintas entraram no trem, mas aquele outro grupo que ele achou que ele pertencia àquele grupo ficou parado, ele ficou parado também. Quando o trem estava para sair, aquele grupo de vagabundos pulou no vagão de cargas e ele pulou também. E ficou todo mundo lá quietinho e ele ficou quietinho também. Daqui a pouco, o trem já estava andando, aquela porta do vagão de cargas se abriu, era um funcionário acompanhado de um policial, e o funcionário disse, posso ver a passagem de vocês? Ora, que passagem, aquele bando de vagabundo, ninguém tinha passagem, mas aquele homem, ele tirou ali um bilhete e entregou para o funcionário, e o funcionário pegou, falou, mas o que você está fazendo aqui? Você tem um bilhete, uma passagem que te dá direito a andar no vagão de primeira classe. E ele ficou com aquela cara de bobo sem entender. Assim somos nós, irmãos. Cada um de nós que não sabia quem era. Estávamos aí no mundo, vivendo como indigentes espiritualmente falando. Nós não sabíamos que quando Jesus Cristo morreu ali na cruz do Calvário, Ele nos deu um bilhete que nos dá direito a andar no vagão de primeira classe. O profeta nos fala algo aqui, nas 7 eras, página 22, bem embaixo o profeta diz assim, lê Apocalipse 1:6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Ele nos fez. Há certas verdades que precisam ser enfatizadas. Esta é uma delas. Ele nos fez reis e sacerdotes. O problema é que se nós não entramos no Espírito, quando lemos, nós não conseguimos captar isso. Lembra do parágrafo que eu li um pouquinho para vocês, um pouco atrás, as infalíveis realidades do Deus vivo. O profeta diz que nós não podemos receber isto no nosso nível de pensamento. Nós temos que nos colocar no nível de Deus, no nível em que Deus entrega isto. O profeta fala também aqui, para termos uma ideia mais clara, na página 30, o profeta fala assim: questão de entrar no Espírito. Ele fala: deixe-me apenas usar outra ilustração. Suponha que você precise de cura.
O que diz a palavra? Bem, todos nós já o lemos inúmeras vezes, mas não entramos no Espírito quando o lemos. Já pedimos a Deus para que seu Espírito nos ensine a verdade real disso? Se fizéssemos, chamaríamos os anciãos, confessaríamos nossos pecados, seríamos ungidos e receberíamos oração e acabou-se. Poderia não vir de imediato, mas em seu Espírito tudo está terminado. Se está escrito assim, assim é. Então, Deus diz que nós somos reis e sacerdotes. O profeta nos ensina, nós somos reis agora, súditos de um reino espiritual, e nós estamos aqui na terra agora para reinar sobre cada demônio. Deus nos deu autoridade sobre cada demônio sobre a terra. O profeta chega a dizer na mensagem Possuindo as Portas do Inimigo, que nós não precisamos disparar um tiro sequer, a batalha já acabou, Jesus Cristo venceu por nós, Ele é o grande vencedor, e nós simplesmente temos que chegar diante da porta do inimigo e dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu possuo essa porta, e é seu. Tudo que a palavra diz a nosso respeito é a verdade. Isaías 53 diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas você precisa crer que é verdade. A palavra diz, Êxodo 15, 26, eu sou o Senhor que te sara. E você precisa crer nisto, se movimentar nisto, simplesmente ir em frente. Então, se você crer naquilo que Deus fala a seu respeito, isto acontecerá. Eu gosto de usar coisas naturais para tipificar as espirituais. Uma certa vez, Napoleão estava passando em revista sua tropa. Ele estava montado no seu cavalo, ele era de baixa estatura. Ele estava montado no seu cavalo ali, passando em revista a tropa, e o seu cavalo tropeçou. Napoleão ia cair, e um soldado que estava ali perto viu aquilo, rapidamente ele segurou na rédea do cavalo e impediu que Napoleão caísse no meio da tropa, o que seria um vexame. Napoleão olhou para aquele soldado e disse, Napoleão ficou tão agradecido por aquilo, olhou para aquele soldado e disse, obrigado, capitão. O soldado não ficou, não, Napoleão, não sou capitão não, eu sou um soldado raso, não. O soldado entendeu toda a situação. Ele soube, ele entendeu que ele foi promovido naquele momento pelo que ele fez. E ele olhou para Napoleão, que o chamou de capitão, e disse, capitão de que comando? Napoleão disse, do 9º comando. Ele saiu dali, foi até o 9º comando, disse, eu sou o novo capitão aqui. O oficial disse, que negócio é esse? Ele disse, eu sou o novo capitão. E o oficial disse, quem falou isso? Ele disse, Napoleão disse isso. O oficial saiu dali, foi até Napoleão e disse, chegou um soldado lá no 9º comando dizendo que ele é o novo capitão de lá. E disse que foi o senhor que disse isso. E Napoleão disse, é verdade, treine ele para assumir o cargo. Então, se um homem pôde confiar tanto na palavra de outro homem, quanto mais deveríamos nós confiar na palavra do Rei dos Reis, Senhor das Senhores. Se Ele diz que eu sou o Rei, eu sou o Rei. Se Ele diz que eu posso possuir a porta dos meus inimigos, eu posso possuir. Deixa eu falar algo aqui, não de modo nenhum, não é para me vangloriar, até porque se eu tentasse me vangloriar, Deus poderia
permitir um espírito me pegar e provar que eu não sou nada como homem, mas nós somos mais do que vencedores nele. Uma certa vez uma pessoa me chamou, disse: tem uma pessoa endemoniada ali, você precisa ir lá. Eu fui até lá e a pessoa realmente estava, de fato, endemoniada. Eu conhecia a pessoa, conhecia todos ali. Então, eu falei: em nome do Senhor Jesus Cristo, saia dele. Sabe o que ele disse? Na boca daquela pessoa, ele disse: eu não vou sair. Era realmente um demônio, realmente. Ele disse: eu não vou sair. Eu disse: você tem que sair. Porque está escrito em Mateus 22, em Gênesis 22, 16, que a semente de Abraão possuiria a porta dos seus inimigos. E eu sou semente de Abraão. E como semente de Abraão, eu estou te dizendo, em nome do Senhor Jesus Cristo, saia dele. Sabe o que aconteceu? Aquele homem desmaiou, porque o espírito saiu. Então ele foi levado para um lugar ali, e daqui a pouco ele voltou assim, sem saber onde estava, sem saber nada do que tinha acontecido. Ele havia sido liberto. Então eu deixei ali e fui embora. Por que eu estou dizendo isto? Porque não importa o que Deus diz, se Ele falar, creia nisso, Ele cumpre a sua palavra. Ele cumpre o que diz. Mas lembre-se, o poder de Deus nunca é manifestado enquanto a sua presença não é reconhecida. Você tem que reconhecer quem você é. O profeta disse, eu creio que é uma mensagem A Fé Perfeita. O profeta disse: você sabe por que Jesus Cristo podia fazer o que fazia? Ele reconhecia quem ele era. E o profeta disse, é questão de você reconhecer sua posição como crente. O que está escrito acerca do crente? E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Não é que você vai sair tentando a Deus, bebendo veneno e caçando cobra para pegar, não é isso. Mas se em algum momento você precisar, aquele poder estará lá. Na mensagem Sempre Presente Água da Rocha, o profeta disse: este poder nunca te deixa, ele está sempre ali com você. Acontece que às vezes a sua fé se afasta, mas esse poder está sempre ali. Você sabe o porquê que nossa fé se afasta? O diabo tira nossos olhos da promessa para mostrar as circunstâncias, a situação, o sintoma. Se você olhar para o sintoma, você vai crer no sintoma. Se você olhar para a doença, você vai crer na doença. Se você olhar para o problema, você vai ter fé no problema. Lembra de Pedro? Eles estavam ali no mar e de repente veio à noite um homem andando por cima das águas. Eles começaram a gritar: é um fantasma. Mas ali ele disse: não tenham medo, sou eu. Pedro disse: mestre, se é o Senhor, manda que eu vá ao teu encontro andando sobre as águas. Jesus disse: vem. E Pedro desceu do barco. Ele começou a andar. Mas de repente o vento soprou, ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o lado. E ele viu as ondas. E quando ele viu as ondas, ele temeu. E quando ele temeu, ele afundou. Você sabe qual é a pior coisa que o diabo pode colocar em uma pessoa? É o medo. O profeta fala isso na mensagem O Caminho de Deus Feito para Nós, parágrafo 9, 10 ali. É o medo. Você sabe o que é o medo? O medo é uma fé no mal. Nunca tenha medo.
Pastor, mas o medo vem, o que eu posso fazer? Sempre tem uma escritura para qualquer circunstância. Uma vez eu estava com muito medo, então me veio ao coração Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu falei, amém. Lembre-se, Jeremias capítulo 1, verso 12. Deus disse, viste bem que velo sobre minha palavra para cumprir. É impossível Deus prometer algo e não cumprir. Então, não olhe para sintoma. Olhe para a promessa. O profeta disse, você quer saber o que é sintoma? Jonas é que tinha motivo para olhar para sintomas. Engolido por uma baleia, com as mãos amarradas para trás, no ventre da baleia, no fundo do mar. Ele olhava para um lado, era ventre de baleia. Olhava para o outro lado, ventre de baleia. Para todos os lados que ele olhava, era ventre de baleia. E ele disse, eu não vou olhar para isto. Isto são mentiras. Senhor, eu vou olhar para o templo. Porque a promessa ali, a oração de Salomão, quando Salomão dedicou o templo, é que se alguém tivesse em problemas em qualquer lugar, e se voltasse para o templo e orasse, que Deus respondesse. E Deus disse que ouviu a oração de Salomão. E então Jonas, confiado na oração de um outro homem, Salomão, ele creu que se ele se virasse para o templo e ele orasse a Deus, Deus responderia. Então Jonas disse, eu não vou olhar para ventre de baleia, eu vou olhar para o templo. E ele orou. Ele passou 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, mas Deus o ouviu. E se Jonas pôde confiar na oração de um outro homem, Salomão, quanto mais deveríamos nós crer no que o Senhor Jesus Cristo disse. Ele disse em São João capítulo 14, verso 14, Jesus disse, se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas qual é o segredo? É não olhar para o obstáculo, olhe para a promessa. O profeta orou pela irmã Wood, câncer. Seu genro chegou no profeta e disse, irmão Brana, a irmã Wood vai ficar bem? Irmão Brana não disse nem que sim, nem que não, disse, se ela mantiver os olhos na promessa, então, a unção da águia está sobre você. A águia, ela pode ver o que ninguém mais vê. A águia vê a palavra. Se você mantiver os olhos na palavra, se você honrar a Deus com a sua fé, Deus te honrará com a sua resposta. Antes de eu terminar, eu gostaria de falar principalmente com o jovem. Eu sei, jovens, vocês enfrentam no mundo que eu não enfrentei. Na minha juventude não havia internet. É o mal, é o Golias. Mas você é um Davi. Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria, há certas páginas que você nunca deveria clicar lá. Quando você clica, não é só aquela página que abre. Por detrás daquela página que se abriu, abriu-se também a porta do inferno. E você foi pego por um espírito bem ali.
Mas se você nunca clicou, eu não preciso ser específico. Se você nunca clicou, nunca clique. Se você nunca abriu aquela página tentadora, nunca abra. Um espírito te pega bem ali. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br.